Pessoal, esse tópico que nós vamos trabalhar agora, convalidação, ele também cai significativamente em prova. Até a gente já resolveu algumas questões, inclusive, junto da parte de anulação e de revogação. Só que só quero chamar a atenção de vocês de uma parte, tá? Isso aqui tem variado a forma de cobrança do CESP. E o CESP, ele varia muito a doutrina que ele utiliza para as questões de convalidação. Ele não é muito pacífico nessa parte. Só que assim, quase todas as questões a gente resolve com a base teórica que a gente já passou e a base que a gente vai ver aqui você resolve quase todas as questões. Vai ter uma questão ou outra que, cara, de fato é mal elaborada e aí não tem muito o que fazer, a gente não consegue resolver esses assuntos. Mas olha, presta atenção, não acredite naquela balela de que o CESP adota a banca tal, né, que eu volto e meia vejo o povo falando por aí, olha, eu entendo e é isso aqui. Isso não acontece, tá? O CESP varia muito a sua cobrança. A gente vai ver aqui que na maioria das últimas questões eles têm utilizado o José dos Santos Carvalho Filho na sua clássica separação em 3 formas de convalidação, mas às vezes eles vão também em outros autores. Então por isso que eu vou dar mais ou menos uma conversada com vocês a respeito desse assunto. Olha só, primeira questão, considere que a administração pública, após ter identificado vício parcial em determinado ato administrativo, tenha retirado a parte viciada do ato e a substituído por uma parte válida, aproveitando o ato original. Nesse caso, houve. Quando nós estudamos convalidação, vamos colocar aqui como é que funciona isso, tá? A convalidação tem uma convalidação que é aquela que, digamos, que é a que cai em quase todas as provas, que é o que a gente chama de ratificação. O que é a ratificação? A ratificação é a situação em que a administração pública efetivamente corrige o vício do ato. Tem um vício, a administração vai lá e retira, corrige esse vício desse ato administrativo e a partir daí o ato passa a ser considerado válido, inclusive faz isso com eficácia ex tunc. Essa ratificação, ela opera sobre o vício de forma e sobre o vício de competência. Por isso que a gente sempre fala que para convalidar tem que ter foco, forma e competência. Essa daqui é a, digamos assim, convalidação clássica, aquela que você já deve ter estudado na maioria das aulas, na maioria das questões que você vê. Só chamar a atenção de vocês já de uma primeira divergência. É meio que pacífico na doutrina que você pode convalidar forma e competência. Então nessa parte basicamente não tem divergência. Então aqui tudo certo. Só que o José dos Santos Carvalho Filho chama de ratificação tanto a correção do vício de forma quanto de competência. A Maria de Pietro também admite convalidação de forma e de competência, mas ela só chama de ratificação a correção do vício de competência. Ah, professor, qual que é a certa? Não tem um certo, né? É só você saber essa informação e você consegue analisar as questões de concurso público. Não tem muito essa de que é isso e ponto final. Você tem que entender de como funciona. Outra forma de convalidação, agora eu vou entrar em 2 formas de convalidação, que são aquelas que operam sobre o tal do objeto plurimo. Objeto plurimo é aquele ato que tem mais de um objeto num ato só. Lembra que a gente fala que você convalida forma e competência? Mas dá para convalidar o objeto em casos excepcionais. A priori, se a questão não fala nada, o vício é insanável. Você não corrige esse vício. E isso vale para quase todas as questões de prova de concurso público. Apenas se a questão te trouxer uma situação em que você tem um ato com 2 conteúdos e você tem um válido e um inválido, aí você vai ter essas outras 2 formas de convalidação que eu vou trazer para vocês. Quais são essas 2 formas de convalidação? Uma é chamada de reforma. Como é que funciona a reforma? Na reforma a gente tem basicamente a seguinte situação. Imagina que a administração pública editou um ato administrativo, só que esse ato administrativo ele tem, na verdade, 2 conteúdos, ele tem 2 objetos, tá? No primeiro objeto consiste na concessão de férias para o servidor público. O segundo consiste na concessão de uma licença. Só que depois de um tempo a administração pública percebeu que, na verdade, o servidor público não fazia jus à licença, não fazia jus a isso aqui. Então a administração pública editou um novo ato corrigindo essa falha e dizendo para a gente o seguinte, olha, só está certo isso aqui, ó. Só está certo as férias. Então eu só vou deixar as férias do servidor e vou retirar essa licença que ele não faz jus. Então eu retirei a parte inválida, que é essa parte aqui, e deixei somente a parte válida do ato. Eu reconheci que essa parte de cá, ó, tá tudo certo, mas essa outra aqui está viciada e eu retirei ela. Então, no novo ato, só permaneceu a parte válida. Isso a gente chama de reforma. E o que é a conversão? Na conversão, você faz basicamente a mesma coisa, só que agora a gente vai ter um passo a mais, tá? Então, olha só. Eu tinha um ato administrativo. Vou pegar tudo aqui de uma vez e vou copiar. Eu tinha um ato administrativo. Eu editei ele com 2 conteúdos. Eu percebi que esse estava certo e esse estava viciado. Eu corrigi isso, eu editei um novo ato.
mantendo a parte certa e, no lugar daquela que estava errada, eu inseri um novo ato. Então veja só, este daqui substituiu esse daqui. Isso a gente chama de conversão. Então basicamente a diferença da reforma e da conversão é que na reforma eu só retiro o que está errado e deixo o que está certo. Na conversão, eu retiro o que está errado e substituo por uma nova parte válida. Então, concedi férias e licença. O servidor não faz jus à licença. Eu deixo as férias e concedo uma nova licença no lugar. Isso é conversão. Ou, férias e licença, eu retiro a licença, porque ele não faz jus a essa licença, e só deixo as férias, sem colocar nada no lugar. Isso é reforma, tá bom? Então essas são as formas de convalidação. Volto a dizer para vocês, tem bastante divergência, tem autor que diz que isso aqui não seriam convalidação do ato administrativo, mas o José dos Santos Carvalho Filho diz que é, e foi essa corrente que caiu nessa questão de prova. O que nós tivemos aqui? Nós tivemos uma reforma, tá? Do ato administrativo. Vamos analisar. Tem retirado a parte viciada do ato. Ah, não, calma, reforma não. Eu retirei a parte inválida, viciada, e substituí por uma parte válida. Então, eu tenho aqui uma conversão, né? Corrigindo em tempo aqui a nossa questão de prova. Gabarito, então, a alternativa A. Ratificação seria a correção do vício de forma e competência. Não foi o que aconteceu na questão. Abrogação, a gente já resolveu uma questão sobre isso. A abrogação pega o ab de abolir. É o desfazimento total do ato administrativo, é quando você desfaz um ato integralmente, não é o caso. Invalidação é a anulação do ato e a repristinação acontece quando você revoga o ato que revogou e faz revigorar o ato original. Tem o ato A, o ato B, o B revogou o A, depois você edita o C que revoga o B e revigora o A. Isso a gente chama de repristinação. Lembrando que, em regra, não se admite repristinação, exceto se ela for expressa. Boa questão, né? Questãozinha bem legal para revisar esse assunto. Gabarito letra A, portanto. Questão 2. Essa questão é gigantesca. Olha só o conteúdo que a gente tem aqui, né? Uma secretaria a mais de uma centena de servidores lotados. As unidades ficaram localizadas na capital em diversos municípios. O titular dessa secretaria decidiu promover um processo de remoção determinando ao diretor-geral da Secretaria a adoção dos atos necessários. Foi então publicado edital com 2 vagas para servidores da Secretaria interessados em vir a exercer suas funções. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, vamos ler o que a questão está pedindo. Nessa situação hipotética, a doutrina majoritária acerca dos atos administrativos, a autoridade julgadora deverá... a gente vai ter que ler a questão para saber o que foi que aconteceu. No departamento de pessoal da referida secretaria, há 2 coordenações gerais para otimizar as atividades do departamento, uma de movimentação e promoção, a outra de pagamentos e registros. A seleção foi realizada pela Coordenação Geral de Movimento e teve o resultado homologado e publicado pela Coordenação Geral de Registros Funcionais. O servidor, colocado em terceiro lugar no processo de remoção, conformado com o resultado, apresentou recurso ao Coordenador Geral de Recursos Funcionais, comprovando cabalmente que o ato de homologação deveria ter sido praticado pelo Coordenador Geral de Movimentação e não pela autoridade recorrida. A autoridade recorrida manteve a decisão e remeteu o recurso para a consideração do diretor de pessoal, autoridade hierárquica imediatamente superior e responsável pelo processo de remoção. A bem da verdade, o que aconteceu foi o seguinte, tá? Você tem o diretor-geral aqui e abaixo dele você tem outras 2 unidades, tá? Essa daqui editou o ato, só que essa daqui seria competente para editar o ato. Você interpôs o recurso falando o seguinte, olha, a competência não era dessa, a competência era dessa daqui. Nós temos um vício. Você interpôs o recurso, ele vai para a autoridade superior. Como a autoridade superior está acima das demais, ela pode corrigir os vícios do ato, né? Porque ela tem competência para essa questão. E o que aconteceu aqui? Ocorreu, então, um vício desse ato administrativo. Veja só. A seleção foi realizada pela Coordenação Geral de Movimentação. Ó, essa daqui que realizou o ato. E o resultado foi homologado pela Coordenação Geral de Registros Funcionais. Então foi a autoridade errada que fez a homologação aqui desse ato. Então ele interpôs o recurso, dizendo que, na verdade, quem deveria estar analisado era o Coordenador Geral de Recursos Funcionais. Eu comprovei cabalmente que o ato de homologação deveria... Não, foi esse que homologou, mas deveria ter sido homologado pelo Coordenador Geral de Movimentação. Era esse daqui que deveria ter realizado a homologação, e não esse que o fez. Então, interpôs o recurso e o diretor-geral vai decidir essa questão. O que ele vai promover aqui? Ele vai promover a convalidação desse ato. Por que ele vai promover a convalidação? Porque nós estamos diante de uma situação de vício de competência em relação à pessoa que deveria ter praticado o ato, tá? Isso aqui é um vício de competência.
E no caso, o diretor-geral ele pode realizar a convalidação desse ato, porque ele é a autoridade superior das demais que estão envolvidas. O vício de competência, em regra, é um vício sanável. Então a gente fala que ele deverá convalidar o ato de remoção praticado pelo coordenador geral de registros funcionais. Com isso, o gabarito é a alternativa D. Dava para questionar um pouquinho se aqui não haveria um vício em relação à matéria, que o vício em relação à matéria ele seria insanável, mas a gente responde meio pelo contexto da questão, às vezes não dá para a gente ser 100% técnico em alguns casos, tá? Ele vai anular o procedimento de remoção, já que foi constatado que o ato de homologação foi realizado por autoridade incompetente. Aqui a gente não vai considerar isso, porque nós vamos considerar que o ato seria passivo de convalidação, por se tratar de vício sanável. Consultar os demais interessados no ato impugnado, questionando sobre a eventual desistência do concurso de remoção. Não é isso que você vai fazer, né? Perguntar para o interessado. Dar provimento ao recurso, promovendo a sua remoção para a capital, uma vez que este não deu causa à nulidade. Galera, olha, tudo bem que ele não deu causa à nulidade, mas o fato de ele não ter dado causa à nulidade não significa que ele tem direito à remoção. Eu posso simplesmente homologar e, ó, filho, desculpa, você continua sem ter a sua remoção aqui. Revogar o processo e determinar a instauração de outro. Não, porque a revogação é conveniência e oportunidade. Se tem um vício, não seria o caso de revogação. Então fica a letra D, a questão não está 100% assim, mas acaba ficando a letra D como gabarito. Você pode questionar o fato do deverá aqui, né? Mas o que acontece? A homologação é um controle posterior e vinculado. Então se o ato na origem era vinculado, a convalidação também é vinculada, tá? Então por isso do deverá, então com isso gabarito letra D na questão 22. Questão 23. O Instituto da Convalidação dos Atos Administrativos é consequência natural do princípio da autotutela. Eu fico pé da vida com esse tipo de questão, tá? No mesmo ano, exatamente no mesmo ano, o Sebrasp elaborou uma questão sobre poder de autotutela. Ele utilizou a expressão poder de autotutela e disse que a convalidação está inserida no poder de autotutela. A questão tinha outros problemas lá na época, mas ele acabou considerando a questão como correta. Então, se a convalidação decorre do poder de autotutela, então eu posso dizer que a convalidação é consequência natural do princípio da autotutela. Porém, nesta prova aqui, o CESP deu a questão como errada. Vou até escrever aqui, eu não concordo. Professor, mas a sua opinião não cai em prova. Às vezes sim, às vezes não, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não adianta eu chegar e, como o pessoal gosta de falar por aí, né, passar o pano para a banca. Não adianta eu chegar aqui e, realmente, não decorre e tal. Porque, cara, o que é a autotutela? A autotutela é a capacidade que a administração pública tem de rever os seus próprios atos. Isso que é a autotutela. A administração pública analisar os seus próprios atos. A doutrina, quando vai falar da autotutela, naturalmente fala de anular os atos considerados ilegais e revogar aqueles que são considerados inconvenientes e inoportunos. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. A convalidação não é um paralelo à anulação? Então ela não seria uma consequência natural do princípio da autotutela? Sim. Por isso eu marcaria essa questão como certa, tá? Eu marcaria ela como correta. O Celso Antônio Bandeira de Mello expressamente fala, inclusive quando saiu essa questão eu propus aos alunos recurso, ele fala expressamente, a convalidação, a anulação e a revogação decorrem do poder de autotutela. Ele expressamente fala isso. Provavelmente o CESP pegou algum trecho de algum livro, de algum autor, um artigo, alguma coisa, que falava exatamente o contrário. Isso pode acontecer, né? Às vezes tem algum contexto ali que o cara fala diferente. Mas aí, na pior das hipóteses, tinha que anular a questão, ou pelo menos fundamentar para a gente. A banca não trouxe nem o fundamento e acabou mantendo esse gabarito. Foi errado, mas eu não concordo. Essa questão é aquela questão que você faz assim, esquece ela para sua prova. Professor, mas eu devo levar esse entendimento para a prova? Cara, a mim, na verdade, eu acho que não. Por quê? Porque o CESP já cobrou outra questão dizendo o contrário. Não dá para a gente afirmar qual que é o entendimento da banca. Por isso que eu sempre prezo por ensinar o certo e não necessariamente a opinião da banca. Porque essa história de opinião da banca muda o tempo todo. Por isso é melhor a gente aprender o certo, porque se vier errado, depois a gente tenta interpor recurso. Às vezes a gente consegue, infelizmente às vezes não consegue, tá? Mas eu quero trazer para vocês todas as questões, dependendo de polêmica ou não. A convalidação dos atos possui como pressuposto a impossibilidade de retroação dos efeitos à época em que o ato foi praticado. Pessoal, na verdade esse item está errado. Por que ele está errado? Porque quando a gente fala de convalidação, qual que é a característica da convalidação? A convalidação, ela gera efeitos ex
TUNC, que são efeitos retroativos. Você corrige o vício do ato desde a sua origem. Então, eu não posso dizer que ela tem como pressuposto a impossibilidade. É só a gente lembrar das férias, né? O servidor está 15 dias de férias que foi concedida por uma autoridade incompetente. Quando você convalida, você corrige desde o primeiro dia das férias. Então, o efeito é retroativo. Eu não posso dizer que tem a impossibilidade de retroação. Por isso que está errada a questão 24. Questão 25. Em um único ato administrativo, foram concedidas férias e licença a um servidor público da Secretaria de Economia do DF. Na semana seguinte, publicou-se outro ato que ratificava as férias desse servidor e retirava-lhe a licença concedida, por ter sido constatado que ele não fazia jus à licença. Esse ratificado, o CESP, às vezes, cara, são umas coisas impressionantes, tá? Esse ratificado aqui foi utilizado no que a gente chama de sentido impróprio. Ratificada no sentido de manteve e não de convalidar. Eu só mantive essas férias aqui, tá? Só que eu retirei a licença concedida. Então, o que nós tivemos aqui? Nós tivemos exatamente esse caso aqui da primeira questão. Deixa eu até pegar isso aqui e copiar. E vou colocar lá pra gente, tá? Deixa eu copiar novamente. Copia aqui. Opa! Calma aí, professor. Coloca isso aqui certo. Vamos lá, avança aqui. E deixa eu colocar aqui para vocês. Olha só. O que foi que aconteceu aqui? Eu concedi para o servidor férias e licença. Só que na sequência eu percebi que as férias estavam tudo certo, então eu mantive esse ato. Só que eu retirei a licença, eu retirei esse ato aqui porque eu entendi que ele era ilegal. A administração pública não incluiu um outro no lugar. Nesse caso houve a convalidação por meio da reforma, exatamente o que aconteceu aqui. Eu tinha dois objetos, retirei o inválido e só deixei o válido, sem substituí-lo por outro. Isso é realmente o que a gente chama de reforma. Tá vendo como às vezes varia o que eles cobram? Mais uma questão cobrando José dos Santos Carvalho Filho. Está numa tendência do CESP cobrar, mas isso pode variar a qualquer momento, tá? Próxima questão. O ato administrativo vinculado, que tenha vício de competência, poderá ser convalidado por meio da ratificação, desde que não seja de competência exclusiva. Vamos lá. Ato administrativo vinculado que tenha vício de competência. Vício de competência. Poderá ser convalidado por meio da ratificação, desde que não se trate de competência exclusiva. Nós vimos que a ratificação é a correção do vício de competência e para alguns autores de forma, mas assim, a doutrina em cheio fala da competência pelo menos. Então, de fato, isso é uma ratificação. E eu só posso convalidar se não for competência exclusiva, porque se a competência é exclusiva, eu não posso fazer a convalidação. Logo, essa questão está naturalmente correta, né? Questãozinha boa do clássico do que costuma cair em prova sobre convalidação. E com isso nós acabamos esse bloco sobre convalidação dos atos administrativos. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.